Estamos começando mais um programa A Polêmica e hoje temos aqui a presença do querido amigo Fernando Rossi. Fernando, prazer em tê-lo de novo aqui conosco, e agora em situação diferente, momento diferente. Eu tenho certeza que quem estiver nos assistindo ficará muito feliz com a nossa abordagem. Prazer, Cláudio, prazer estar aqui batendo mais esse papo. E aí com desafios, né? Que é bacana, acho que todos nós somos movidos a desafios e a gente está aí, começando um trabalho bacana e eu acho que isso que estimula a gente, tentar fazer o melhor, ainda mais em prol da cultura. Fernando, eu vou te fazer uma pergunta, eu já te fiz isso quando você veio aqui outra vez, até porque agora você também faz parte do governo, vai conversar um pouquinho até com a gente sobre isso daqui a pouco, mas o conceito de cultura, nós acompanhamos aí durante 5, 6, 7, até 8 anos, na minha opinião, né, a Fundação Cultural fez muito pouco para a área de cultura, mas fez muito show, né? A cultura do trio elétrico, a cultura dos shows propriamente dito. E cultura no sentido macro a gente viu muito pouco. Fala um pouquinho desse parâmetro, o que pode a gente, em que pese toda a situação econômica que a gente está vivendo, o que pode ser feito para essa cultura voltar a ter aquele conceito tradicional dela? Você falou muito bem, é a questão da cultura do evento, né? Quer dizer, o que se deixa, né? O evento, com o próprio evento, vai, passa, né? O importante é fomentar a cultura no sentido de dar espaço às grandes potencialidades culturais. Né? Sabemos do grande potencial que a cidade tem, os grandes artistas, seja ela na área de artes plásticas, da música, do teatro, da dança. Então são várias vertentes. O que é necessário é que se crie uma política, essencialmente, que vá apoiar essas grandes manifestações, né? Seja ela até da própria cultura popular. Né? A partir do momento que você não dá apoio, não apoia essas grandes manifestações, esses grandes movimentos, ela se estagna, ela não cresce, ela não se propaga. Então, acho que o grande desafio é isso, dar oportunidade, ouvir, detectar. Eu acho que não tem que vir uma coisa de cima para baixo, né? Primeiro, ouvir as grandes necessidades. Eu acho que o poder público tem que, antes de tudo, apoiar, né? Ouvir, apoiar e detectar quais as necessidades, quais as verdadeiras necessidades dessa classe, desses artistas. E a partir desse ouvir, né, atuar efetivamente. Fernando, eu tive a oportunidade de acompanhar ano passado toda aquela problemática do Teatro de Bolso, do Ocupa TV, fiz alguns procedimentos judiciais até para tentar ajudar os artistas e em bem pouco tempo, na gestão atual, o teatro está aberto de novo, mas existe um estigma, né? Pelo menos é o que eu vejo com algumas pessoas, uma cisão entre teatro de bolso e Trianon, como se um fosse a burguesia e o outro fosse a plebe. Como é que é isso? Ao longo de muitos anos, isso não é uma política de agora, isso vem de muito tempo, essa coisa é o primo pobre, né? O teatro de bolso é o primo pobre, e ele foi deixado, esquecido um pouco. E a gente vê que essa nova gestão pensou-se o contrário, né? Começou da base. E eu acho que o olhar é por aí. Né? O Trianon é um espaço enorme para grandes eventos, grandes produções. E durante muito tempo se valorizou essas grandes produções, o que também eu acho importante. Mas eu acho que tem que ser um peso e duas medidas. Eu acho que tem que apoiar. O teatro de bolso é a casa do artista local. Né? Então ela sempre foi deixada de lado, foi tão deixada de lado, foi tão excludente que chegou ao ponto de ficar fechado quase 4 anos, o que é um absurdo, uma temeridade. E esse movimento do Ocupa Teatro de Bolso que você citou foi justamente uma reação a uma situação insuportável que estava ocorrendo, né? Os artistas tentaram se apoderar daquilo que era realmente deles, já que o poder público não atendia satisfatoriamente às necessidades reais do artista. E hoje nós temos um teatro de bolso renovado, um teatro de bolso reaberto. E qual é a sensação de estar à frente
de um teatro tão tradicional em Campos e agora apto realmente a não só receber os novos atores, atrizes, mas também gerar novos valores? Cláudio, foi o convite do nosso querido prefeito Rafael Diniz, foi um desafio para mim. O Teatro de Bolso tem uma importância histórica na minha carreira. Naquele espaço ali eu desenvolvi grandes trabalhos, fiz grandes amigos, é uma escola, um aprendizado e para mim foi uma honra de estar à frente e ser essa ponte, né? Eu acho que o desafio é ser essa ponte, trazer, reconquistar esses artistas e dar a eles uma palavra que está muito em moda, empoderamento, né? A casa volta a respirar e a gente tem um orgulho muito grande. Você pode ir lá a qualquer momento, tem gente ensaiando, à tarde, de manhã, à tarde, à noite, tem as oficinas, né? O teatro livre, né? O curso livre de teatro, com 120 alunos, com 2 turmas, uma para iniciante, outro para iniciados, com aulas às segundas, terças e quartas, onde ele passa por música, dança e interpretação. Então você vê que o que faltava era realmente condições físicas, vontade, para que essas pessoas pudessem se desenvolver seu talento, suas potencialidades e encontrar um caminho, né? Quantas pessoas ali, não que seja que vão se tornar atores, ou pode vir ou não, mas estão ali para um convívio e um aprendizado que é o que o teatro possibilita, né? Eu acredito que você vai concordar comigo, muitas pessoas não pensam nesse lado. No lado lúdico, no lado do tratamento psicológico, no lado do tratamento físico, da perda da timidez, Sim. Várias coisas que o teatro pode fazer de benefício para essas pessoas que poderiam estar tendo um médico, né? Exatamente. O teatro sabe, é uma porta aberta para você, primeiro, se descobrir, se conhecer, ver daquilo que você pode e a própria convivência, né? Você está trabalhando com um humano, né? Eu falo sempre que a matéria, enquanto... A internet não chegou no palco ainda, né? Não, você consegue... No sentido importante. O teatro é uma das artes mais artesanais mesmo. E tem um valor importante nisso. É o ser humano, né? O instrumento do trabalho do ator é o corpo. Eu sempre falo isso, é o corpo com todas as suas potencialidades. Você fala com o seu corpo, com o seu gesto, com o seu olhar. E se descobrir isso, né? Você somatiza. Quando você está bem, você manifesta com o seu olhar, com a sua expressão, com o seu corpo. Quando você está bem ou mal... o corpo é um dos espelhos da sua alma. Exatamente, né? Exatamente. E é esse o trabalho, daí que vem o trabalho do ator, de se autoconhecer, para depois ter a possibilidade de interpretar um outro. E a questão de se colocar no lugar do outro também, que é uma outra... né? Ou fazer uma interpretação completamente diferente do seu jeito de ser, da sua mentalidade. Isso também deve ser uma coisa difícil, né? Essa mudança de roupa, né? Exatamente. Está tendo uma campanha agora por parte dos artistas, né? O país está vivendo uma situação bastante difícil e a cultura geralmente é a primeira que começa a sofrer exatamente isso por não vê-la como importante. Quando o contrário, eu acho que a situação que nós estamos é justamente pela falta de investimentos na cultura e na educação. Que se nós tivéssemos investimentos nesse setor, a situação que nós estamos, não chegaríamos a ela, entendeu? Porque cidadãos com acesso à cultura, com acesso à educação, são pessoas que sabem escolher os seus representantes e não chegam ao caos que nós estamos vivendo. Fernando, daqui a pouco a gente volta, né? Porque aqui a gente faz... não tem pauta, né? Isso. Há quase um mês atrás eu vi um vídeo nas redes sociais sobre a situação do Fábio Assunção, né? Uma luta muito grande contra a dependência química. E aquilo ali às vezes viraliza com pessoas com sabor naquilo ali, né? Gostando daquilo ali. Como que qual a leitura que você faz hoje das redes sociais, da sua potencialidade positiva e a da negativa para as pessoas?
Sim, as redes sociais é um instrumento, né? Que, como todo instrumento, como todo instrumento pode ser usado para coisas positivas e coisas negativas. E acontece, infelizmente, coisas como essa depreciando uma situação que qualquer pessoa que pode passar por uma situação dessa. Ou a gente vê isso cotidianamente. O fato dele ser uma pessoa pública, né, um artista, e isso tem um peso maior. E lamentavelmente, as pessoas tem esse lado negativo. A exposição faz com que as pessoas depreciem, julguem, condenem, sem olhar para si próprio, né? A humanidade está se passando por um momento muito complicado e as redes sociais estão mostrando esse lado negro, perverso e nada humano, né? E nada bacana. Porque as pessoas não pensam que poderia acontecer com elas próprias. Sim. Ou com uma pessoa querida delas. Fernando, teatro sempre, pelo menos se me corrija se eu estiver errado, sempre teve uma imagem de uma coisa, vamos dizer, à margem da sociedade, um local onde as pessoas tem gente que tem medo de quem faz teatro. E hoje nós estamos em um mundo um pouco diferente, e o teatro continua ainda e as pessoas que fazem teatro, continuam ainda com essa pecha negativa ou essa coisa acabou? Eu acho que Você já foi discriminado por fazer teatro? Com certeza devo ter sido. Mas eu acho que o meu objetivo, o meu foco é tão grande, é o prazer de fazer aquilo que eu gosto e buscar e sempre estudar, que é irrelevante a opinião das pessoas. Você tinha apoio dos seus pais para fazer teatro? Inicialmente existia uma grande preocupação por parte do meu pai, né? Anos 70, era meio complicado, os anos 70. Os pais querem sempre o melhor para os filhos, né? E aí sempre aquela opinião, é uma carreira que não vai dar futuro, né? E hoje a gente vê que as coisas estão mudando. Mas você se sente realizado? Sim. Ter escolhido como a carreira de artista? Sim, eu acho que se eu não optasse por essa carreira, eu seria uma pessoa insatisfeita. E você vê tantas pessoas com carreiras economicamente ganhando bem, ou financeiramente sendo bem recompensado, mas por dentro levando consigo uma grande frustração por não ter feito realmente aquilo que gostava, né? Sim. É ruim. Então, na sua opinião, essa coisa melhorou um pouco? Sim. Acho que abriu, né? Abriu um leque de possibilidades, né? Porque se associa que o ator, a pessoa de sucesso é aquela que está na televisão, e tem diversas áreas que você pode desenvolver o teatro, seja ela vinculada à educação, seja ela vinculado à questão empresarial. Tem várias vertentes, não é só estar na TV, a TV não é só o cinema, né? O teatro é bem mais amplo, né? O campo de atuação é bem mais amplo do que as pessoas possam pensar. Fernando, nós sabemos que Campos vive uma imagem um pouco negativa dos últimos anos perante o cenário nacional, né? Muita coisa negativa brota de Campos e vai para as páginas de jornal. E nós sabemos também, por outro lado, que Campos sempre foi um celeiro de artistas, né? Sempre exportou muita gente boa. Queria que você falasse um pouco até de algumas pessoas que você considera expoentes do nosso município, e se esse não seria um caminho também de ser um novo cartão de visita de Campos para os outros estados, para o cenário nacional. Sim, acho da mesma forma que existe uma grande preocupação nos esportes, em se formar grandes atletas que representem a cidade. Eu acho que há uma grande potencial. Campos tem um potencial enorme na área musical, são grandes músicos, seja ele nas diversas áreas. E a gente tem exemplo, a gente tem um exemplo, Tunico Pereira, um grande ator, né? Mas que para de se desenvolver o seu talento, teve que infelizmente sair da cidade. A gente acabou perdendo, a gente perdeu ao longo de muito tempo grandes talentos que acabaram seguindo outras carreiras por uma questão de sobrevivência. Mas se nós dessemos condições
para que esse artista em potencial se desenvolvesse na nossa própria cidade, com certeza teríamos muitos outros nomes e grandes representantes, como nós temos na área da literatura, né? Do teatro, da dança, da música, grandes nomes, Rômulo, que toca com a Bethânia, Djavan, temos muita gente bacana fazendo uma história bacana e nos representando de uma forma legal. Eu acho que a gente acaba, por falta justamente disso, de dar condições, a gente reter esses talentos, né? A gente não consegue reter esses talentos. E também tem um outro lado, às vezes também tem que ir para o mundo mesmo e ser representado. A gente tem um orgulho, né? Quando alguém dá certo, né? A gente torce para que a gente dá certo, ainda mais sendo da nossa terra. Isso dá um orgulho. Fernando, se você tivesse que escolher hoje um ator ou uma atriz que você sonha em dirigir, quem que você escolheria? Tem grandes nomes, né? Admiração. Porque tudo é uma troca, né? A palavra dirigir fica uma coisa muito... Parece muito que fria. Que o diretor não tem uma troca de aprendizado. Tem grandes nomes, lógico, uma Fernanda Montenegro seria uma aula, né? Por que nós temos 3 minutos ainda para terminar esse primeiro bloco? Por que tem, eu tenho essa impressão, porque tem grandes atores que são muito bons no teatro, mas não convencem na TV? Porque são veículos totalmente diferentes. A Fernanda Montenegro, eu acho isso, eu acho ela ótima de teatro, mas não acho ela na televisão. Sim, não, eu percebo, porque eu assisto muita coisa, gente, aquele ator, poxa, ele é péssimo na televisão, mas, cara, eu vi, por exemplo, recentemente vi um trabalho com Armando Babaioff, né? Ele produziu um espetáculo bacana que agora está com várias indicações ao Prêmio César Gran Rio de Teatro, eu tive a oportunidade de assistir. E aí eu comentando com uma amiga, poxa, ele é péssimo na televisão, porque a televisão tipifica, né? Você só faz um tipo de personagem. E o teatro, são linguagens diferentes, né? A televisão também. Por exemplo, o teatro é uma obra fechada. Isso dá uma oportunidade, né? Quer dizer, uma obra. Na televisão você não sabe como vai terminar, aquilo está muito ligado ao ibope, à química que um determinado personagem passa. E no teatro não, no teatro você tem a condição de aprimorar. Aquele personagem não muda, aquele personagem tem um início, meio e fim. Perfeito. Nós estamos aqui com Fernando Rossi, vamos ao intervalo e já voltamos.